Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos de volta, amigos, para mais um vídeo e mais um tema esclarecedor, né? Eu fico pensando e lembrando do grande poeta Antônio Apu. Ele tinha um programa na TV educativa com o nome Provocações. E nesse programa ele entrevistava várias pessoas e ele sempre fazia uma pergunta no fim do programa. Era a pergunta-chave que ele fazia exatamente no fim do seu programa. Ele perguntava para aquele entrevistado: o que é a vida? E eu confesso que de todos aqueles entrevistados eu nunca vi nenhum deles trazer uma resposta positiva a respeito daquilo que ele perguntava. E ele morreu sem saber realmente o que é a vida. Porque ninguém... Eu até fiquei torcendo, quem sabe um dia ele lembre de mim, não sei, de alguma maneira. Eu cheguei nesse programa dele, não é esse programa tão espetacular, né? Podia ser até que a gente conseguisse chegar lá, mas não conseguimos, né? Tá bom. Mas eu me entristecia de ver ele fazer a pergunta: o que é a vida? E ninguém respondeu o que era a vida. Falava um monte de asneira, um monte de devaneios para cá, isso, aquilo. Não. Ninguém conseguiu responder para o poeta. Ele morreu sem saber o que é a vida. Quando você vê pessoas falando de futuro, por exemplo, tem muito a ver com a vida, futuro, e você fica pensando, né? Todo mundo diz: não, eu tenho cuidado do meu futuro, eu tenho cuidado do futuro do meu filho. Mas que futuro? Onde é que está esse futuro? O que é o futuro? A tradução seria permanecer vivo. Eu penso que futuro, a tradução seria essa. Tudo tem a ver novamente com a vida. Mas o que é a vida? Às vezes a pessoa diz: não, a vida é minha. Será? Se é sua, por que você não governa ela, não detém ela? Por que você perde ela? Às vezes automaticamente, repentinamente. O que é a vida para você que está me ouvindo, que está me escutando? O que é a vida para você? Nós temos que parar. O que é a vida? Essa era a preocupação do poeta. Mas ninguém conseguiu responder para ele o sentido real daquilo que é a vida, né? Nós sabemos pelas Escrituras que um dia, lá atrás, há milênios, aqui nesse planeta, que Deus criou de uma forma especial, né? Ele criou todos os planetas, mas esse foi criado de uma forma especial. Para quê e por quê? Porque aqui seria introduzido a sua grande cidade, né? Milenial. E aqui seria a morada dos filhos de Deus, assim chamados. Então, um dia isso aqui tinha vida. Começou isso aqui com vida, né? Isso aqui começou com vida. Mas com o passar do tempo, houve ali uma coisa que mudou tudo, né? Nós sabemos que vida e morte, que é o contrário da vida, não se unem.
Não tem como você dizer que existe vida se existir a morte. Um dia aqui, nessa atmosfera terrena, tudo era vida. E vida com abundância. E vida eternal. E um dia tudo isso aqui era vida. Mas de repente isso aqui se transformou em quê? Em morte. Porque a Escritura diz: e toda alma que pecar, essa morrerá. Então, os nossos pais pecaram e trouxeram o que para cima de nós? Somos descendência deles, a morte. E se entrou a morte, irmão, você já viu a luz ter comunhão com as trevas? Quando está claro, não existe treva. E quando a luz chega, a treva desaparece. Aí está a representação da vida e da morte. Ou é vida, ou é morte. Não tem como as duas se juntar. Não, ali eu vi a luz misturada com as trevas, com a escuridão. Não. Não existe isso. Ou é uma coisa, ou é outra. Agora, como pode haver vida se é a morte? Como pode você chamar isso de vida se estamos cercados da morte? Eu tenho dito nas pregações, tanto para a igreja como para as redes sociais, que o que nós temos aqui hoje, nesse tempo, é um estágio para a vida. O que nós temos aqui é o passaporte para a vida. Nós aqui, nessa atmosfera pecaminosa, essa atmosfera de morte, nós temos também a esperança de conquistarmos o passaporte para a vida. Mas em si, isso aqui não é vida. Aqui nós estamos lutando para conquistar o nosso passaporte para a vida. Estamos dentro de um estágio, um vestibular para a vida. E todo aquele que é aprovado conquista isso. E todo aquele que é reprovado permanece na morte, permanece nas trevas. Como é que você pode achar, meu amigo, que isso aqui é vida? Para onde você olha, você vê o quê? Hospital. Você olha para um lado, é hospital. Você olha para o outro lado, necrotério. Você olha para o outro lado, cemitério. Você olha para o outro lado, bandidos. Você olha para o outro lado, prostituição. Mas tudo vai gerando o quê? O mesmo e a mesma coisa, a morte. Ora, não pode haver vida nesse tempo. Nós temos apenas uma única esperança de nós conquistarmos o nosso passaporte de vida eterna. E você diz, como é que nós podemos fazer isso? Está aqui. O grande vestibular para a vida, você vai encontrar as apostilas, você vai encontrar as matérias, você vai encontrar todo o estudo, todo o ensino, todo o conselho para você conquistar a sua vida, o seu passaporte. Você tem que estudar esse livro, examinar esse livro, crer nesse livro, aprender com esse livro, executar os conselhos práticos que esse livro nos ensina, né? E então você terá uma esperança real de vida. E essa esperança virá quando, pregador? Quando Deus determinar. É exatamente no momento em que você deixar essa atmosfera de morte que você estará indo de encontro à vida. Isso se você passar nesse vestibular da vida. Se você conquistar o seu passaporte eternal, que é a verdadeira vida, né? Agora, se você desprezar esse estudo,
desprezar tudo que esse livro, essa literatura de vida nos ensina, quando chegar aquela hora onde você vai decidir sua sorte, sua sina, se vai entrar na vida ou se vai permanecer na morte, qual será a sua esperança? Há 2000 anos atrás, existiu um homem que esteve ali em Jerusalém, chamado Jesus. E esse homem, numa certa vez, ele começou a discursar, ele começou a pregar, a ensinar, e o povão estava ali, o homem tinha muito poder. Mas ele disse uma coisa que decepcionou toda a multidão. Ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida comigo. Não tem vida. O povo não entendeu. Mas como é que eu vou ter vida comendo a carne desse homem? Quem é esse homem? Quem esse homem pensa que é para falar isso? É muito duro esse discurso. Está pensando que nós vamos beber o sangue dele? Está pensando que somos vampiros? Está pensando que vamos comer a carne dele? Não somos canibais. E a Escritura diz, esse livro do vestibular da vida, que o povão começou a sair de um por um. Saiu todo mundo. Esse homem tinha 70 confederados de apoio na sua retaguarda. 70. Daqui a pouco, os 70 começaram a sair também. 70 discípulos, 70 seguidores primorosos, expulsadores de demônios, curadores de pessoas, começaram a sair. E esse homem se virou para 12, ele tinha mais 12 que eram mais chegados. E ele se virou para os 12 e disse assim: e vocês não querem seguir a multidão? Vocês não querem seguir a multidão? Você sabe o que foi que um dos 12 respondeu para ele? Se voltou para ele e disse: Senhor, para onde nós iremos se só as tuas palavras são palavras de vida e vida eternal? Então, irmãos, está aí a resposta. Só a tua palavra de vida e de vida eternal. Foi isso que o seguidor principal dele naquele momento disse. Está aí a resposta. E aquele homem se voltou para eles e disse: muito bem, vocês estão certos em ficarem comigo. Vocês não estão errados. E quem revelou isso para vocês foi o Espírito de Deus. Porque o povão foi embora. Eu só queria dar vida para eles. Eu só queria que eles tivessem vida. Eles estão na morte. Eles estão morrendo. E eu sou a vida. Eu sou o caminho. Se você tem que entrar num caminho que chegue na vida. Porque existem vários caminhos. E o caminho que leva para a vida é muito apertado. A porta da vida é muito estreita. E as pessoas passam batido para lá e para cá e não enxergam essa porta. E quando eles conseguem enxergar, o caminho é muito apertado. Ah, não, aqui eu não fico. Mas Jesus disse: o caminho sou eu. Ei, Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Aqui é a verdade. E eu sou a vida. E quem quiser chegar a Deus, que é a vida, que é o Criador da vida, quem quiser chegar a Ele tem que ser através de mim. Pronto. Está aí. Se você quer entrar
num caminho de vida. Esse caminho tem nome: Jesus. Se você quer entrar num caminho da verdade, essa verdade tem nome: Jesus. Se você quer entrar num caminho que chegue na vida, essa vida tem nome: Jesus. São João capítulo 1, esta palavra que é a vida estava com Deus, esta palavra que é vida era Deus. Esta palavra que é vida transformou-se num homem, um homem chamado Jesus. E a Escritura diz: e foi esse homem que fez o mundo. E disse Deus: haja luz, e houve luz, lá no Gênesis, pois esse homem era Jesus. Meu Deus, para onde vão os testemunhos de Jeová? A Bíblia diz que esse homem não era Jeová, esse homem era Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Está vendo? Cadê aqueles que adoram deuses? Um velho, o Pai, 3, 2. A Bíblia fala de um só Deus. Há um só Deus. E São João diz: esse Jesus, o qual chamamos de Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E foi Ele quem fez tudo isso. Ele fez por Ele, tudo isso foi feito por Ele e para Ele. Desmonta isso agora, teólogo. Me explica como desmontar essa escritura, meu irmão. Oh, é mensagem de ódio. O homem está pregando uma coisa odienta. Então desmonta isso. Eu fico pensando, se eu voltasse o tempo de Cristo, eu ia para a cruz com Ele, porque eu estou repetindo o que Ele disse. Já tinha me crucificado também. Podem fazer o que quiserem, dizer o que quiserem, bloquear e etc., me denunciarem, mas vocês não desmontam isso. Eu só queria que você pegasse esse livro aqui e desmontasse. Porque para desmontar esse livro tem que ser através desse livro. Com palavras vãs, com filosofias baratas de homens profanos, não desmontar não. Que pena que o poeta morreu sem saber o que era a vida. Um bando de entrevistados, mundanos, profanos. O poeta perguntava dele o que é vida. E respondiam com a morte. A morte não é vida. A vida não é morte. Então está aí. Independente de qualquer coisa, de religião, de placa de igreja, de bondade, independente de tudo, a vida está em Deus. E Deus, para nós e para a Escritura, tem nome: Jesus Cristo. Pois foi Ele, esse homem chamado Jesus, que São Paulo disse: conheceram a Deus e não o glorificaram. Pois esse homem é Deus. E foi Ele que disse: eu sou. Ele não disse nós somos, eu e meu Pai. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fechando. Então, você que tinha dúvida o que era a vida, não aposte mais na morte. Se aproxime da vida. Tente, lute para conquistá-la. Lembrai-vos daquele homem que tinha um monte de pérolas, mas nenhuma delas era vida. E um dia ele achou aquela grande pérola da vida. Ele vendeu tudo que tinha, desfez todas as pérolas que ele possuía e adquiriu a única pérola, que é a pérola da vida. E essa pérola é maravilhosa. E ela tem nome: Jesus. Aposte nisso, creia nisso, se entregue a isso,
Passe no seu vestibular. Conquiste seu passaporte para a vida. E Jesus te honrará, te abençoará. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E até o próximo vídeo. O tempo é curto, a hora está terminando para a terra. Mas a vida ainda está aqui. A verdadeira porta da vida ainda está aberta. Aproveite e entre nela enquanto é tempo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.